Medidas para tentar fazer face à inflação, que está ainda a aumentar por causa da guerra, mas também no rescaldo da pandemia da Covid-19, que afetou a saúde mental dos adolescentes portugueses. Segundo um estudo feito em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, os jovens estão mais irritados, mais tristes, mais nervosos. Há ainda um alerta para os comportamentos autolesivos. Mais de 24% dos inquiridos admite já se ter magoado a si próprio de propósito. Mais irritados, nervosos e tristes. Foi assim que a pandemia deixou os adolescentes portugueses. O estudo feito em colaboração com a Organização Mundial da Saúde alerta para mais ação na saúde mental. Mais de 1 em cada 4 adolescentes em idade escolar disseram sentir-se infelizes. Os sintomas físicos e psicológicos também aumentaram. Mais de 12% dos estudantes disseram ter dores nas costas quase todos os dias, além das dores de cabeça diárias. Quanto aos sintomas psicológicos, 21% disseram sentir nervosismo quase todos os dias, quase 16% mau humor ou irritação, quase 12% tristeza diária e 9,1% medo. Os comportamentos autolesivos também aumentaram, passando de 19,6% para 24,6%. Dos jovens que referem já se terem magoado de propósito, o braço continua a ser o local do corpo onde mais se magoam. Consideraram os jovens inquiridos que a pandemia de Covid-19 teve mais impacto na saúde mental. Dizem que tomam medicação para dormir, para controlar a ansiedade e a irritabilidade. O gosto pela escola também diminuiu nos alunos do 6º, 8º e 10º anos. Consideram a matéria demasiado aborrecida e difícil. Os adolescentes afirmaram também que usam a internet para fugir de sentimentos negativos e 1 em cada 3 já tentou, mas sem sucesso, estar menos tempo nas redes sociais. Está já aqui connosco no Jornal da CNN a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho. Muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que se justifica esta ligação entre a pandemia e este estado de depressão, muitas vezes de raiva, de tristeza verificado nos adolescentes? Em primeiro lugar, é importante nós observarmos que isto aconteceu com todos nós. Se nós olharmos para as nossas vidas, para aqueles que nos rodeiam, nós percebemos que isto é transversal a todas as faixas etárias. Em particular, os adolescentes estão são um grupo mais vulnerável porque estão a passar transições de vida que deveriam ser normativas e que foram interrompidas, inclusivamente em alguns casos, por exemplo, situações que deveriam celebrar de transição de ciclo de estudos ou de entrada na universidade e que deixam de ser celebradas, relações de namoro que não podem acontecer numa circunstância habitual e foi que ficaram impedidos também de estar noutros tipos de relacionamentos, portanto, e de estar em relação social com os outros, o que é absolutamente fundamental para o crescimento da sua própria identidade. Estes resultados a que nós assistimos são generalizados a toda a população. Mas mais perigosos nestas faixas etárias. Mais perigosos nesta faixa etária, principalmente porque os níveis de exigência que são colocados em termos de resposta mais adaptativa, uma resposta mais eficaz para lidar com esses constrangimentos, com essas adversidades, com aquilo que estão a sentir, com o sofrimento psicológico, é mais difícil para um jovem que ainda está a lidar com várias outras tarefas em simultâneo. E é mais difícil também para os pais, adultos que também sofreram com a pandemia, lidarem com este quadro mais crítico? Sim, de facto, havendo aqui, que é o caso, alterações mais significativas do ponto de vista do comportamento, da componente emocional, é um facto que fica mais difícil também para os próprios progenitores conseguirem chegar à comunicação e uma comunicação eficaz com o seu jovem adolescente. E também é uma fase em que é normal que haja mais da expressão emocional por parte dos jovens, por exemplo,
exemplo, nomeadamente a raiva, a tristeza, é normal, mas que ficam mais exacerbadas nesta altura, o que dificulta depois, nesta altura, quer dizer, em consequência também da crise pandémica e do aumento dos fatores de stress nos jovens, do aumento dos fatores de stress nas famílias, e isto vai também condicionar a qualidade da comunicação dentro das próprias famílias. O que pode levar alguns pais a pensar se, depois de tantas restrições vividas durante a pandemia, devem ou não ser mais permissivos, de forma a suplantar o tempo perdido. Será essa a estratégia certa? A estratégia certa é que os próprios pais cuidem, em primeiro lugar, de si próprios, porque esses pais são também, não só os educadores, também são os professores, são os médicos, são toda uma classe profissional de adultos que deveria estar disponível e bem, do ponto de vista da sua própria saúde psicológica e do seu bem-estar, para poder dar o apoio aos seus filhos. As estratégias de educação parental variam muito também em função de qual é o estado dos adolescentes. E neste caso nós temos adolescentes que estão em maior sofrimento psicológico, mas os adultos também estão em maior sofrimento psicológico. Portanto, há circunstâncias, como alguns destes casos, não diria todos, mas que necessitam, de facto, depois de um tipo de intervenção mais especializada, que apoie, por exemplo, no desenvolvimento de competências pessoais e sociais para que o jovem fique mais capaz de encarar estas dificuldades, de encontrar soluções para as resolver, de encontrar em si recursos pessoais em termos de autoestima, em termos de equilíbrio do ponto de vista da resposta emocional para lidar com esses constrangimentos. Mas um jovem, nestas idades tão críticas, que faz mal a si próprio, que se magoa, em resultado, julgo muitas vezes da frustração destes tempos, como é que essas frustrações podem ser resolvidas? Aqui nesse caso, estamos a falar de uma situação já que envolve sofrimento psicológico e, eventualmente, sofrimento psicológico que pode ser prolongado no tempo e ter diferentes níveis de intensidade. A forma de lidar, muitas vezes, passa por encontrar fontes de apoio, redes de apoio. E essas redes de apoio podem ser a família, os amigos, os professores, mas depois também uma fonte de apoio essencial para esse tipo de situações é a intervenção psicológica especializada. E para isso, de facto, é preciso que haja condições de resposta do ponto de vista dos psicólogos e da presença de psicólogos. Nas escolas, nomeadamente? Nas escolas é muito importante o trabalho do psicólogo na escola, mas não pode resumir-se à intervenção do psicólogo na escola, porque a intervenção do psicólogo na escola não é uma intervenção clínica. A intervenção clínica e mais continuada no tempo para este tipo de situações tem que acontecer num contexto clínico e, de facto, nós precisamos de diminuir este constrangimento enorme que temos naquilo que é o encaminhamento das situações que são detectadas nas escolas para, por exemplo, para os centros de saúde. Porque não há psicólogos nos centros de saúde. Agora, vamos imaginar um adolescente que está em sofrimento, baixa o seu rendimento escolar, está mais triste, falta às aulas, tem conflitos com os professores, tem conflitos com os colegas, necessita de apoio. Procura o psicólogo da escola, o psicólogo da escola sente que precisa de encaminhar para uma intervenção mais do foro clínico e então encaminha para o centro de saúde. Se o jovem chega ao centro de saúde, tem que esperar 6 meses pela primeira consulta para depois ser atendido só 3 meses depois, isto não é uma intervenção sistemática. Ficam os problemas naturalmente por resolver, foram apenas identificados, mas sem uma solução em concreto. Sofia Ramalho, agradeço ter estado esta noite aqui no Jornal da CNN e por esses alertas. Obrigada. Bom resto de noite.